Gostas de música? Tens obras em casa ou pior, tens vizinhos que estão a fazer obras em casa deles? Bom, deixa-me dizer-te uma coisa, há formas de lidar com isso e uma delas está aqui nos meus ouvidos. Olá, eu sou o Rui Tocaiana e se ainda não subscreves este canal, trata disso agora, ativa as notificações. Aqui o que encontras são sempre análises independentes, as marcas não me pagam para dizer o que elas querem ouvir, esta é a minha opinião sempre. Segue-me também nos meus grupos, ou no Telegram, ou no WhatsApp, porque são grupos onde eu todos os dias chamo a atenção para a tecnologia que está com desconto ou caiu para o preço mais baixo de sempre. Encontras os links na descrição e no primeiro dos comentários que eu vou deixar afixado. Hoje vou então falar deste Sony WF-1000XM6. São os novos auriculares topo de gama da Sony. Mas antes de avançar, eu preciso dizer-te uma coisa importante. É que os Prime Days estão aí, ouve bem, começam às 23 horas do dia 22, já deste mês, e vão até às 23 horas do dia 26. São 4 dias de promoções e já sabes que por esta altura é tradição aqui no canal eu fazer sorteios. Bom, eu estou a ultimar os pormenores disso, mas posso desde já dizer-te que eu vou oferecer vales de compras. No ano passado, só nesta altura dos Prime Days, eu ofereci mais de 1000 euros, portanto fica atento, segue o canal, segue os meus grupos, não percas esta oportunidade. E bom, agora sim, eu já os tinha tirado, mas tiro outra vez. Os WF-1000XM6. Vamos a isto. Primeiro, o que se sente quando os tens na mão e mesmo no ouvido é que eles são leves, são mesmo muito leves. E isso sente-se desde o primeiro momento em que pegas neles. O aspecto é compacto, e eu também gosto disso. Não são daqueles auriculares que ficam a sobressair dos ouvidos, assim de uma forma exagerada, não só por causa deste tamanhinho, mas também pelas cores. Aqui são todas sóbrias. Ele vem em preto, que foi a versão que eu utilizei, como podes ver, mas depois há uma outra cor disponível, qualquer coisa platina, mas digamos que aquilo é um branco acinzentado. A caixa de carregamento mudou em relação à geração anterior, ficou assim mais angular, como podes ver. Agora, cabe bem no bolso e, francamente, eu acho que, é deste lado, eu acho que é uma espécie de pé atrás em relação àquilo que a Sony tinha antes. É mais alta, é menos elegante. Não é que seja um problema grave, mas, bom, nota-se. Agora, eles, outra vez, vêm com um conjunto direi, bastante generoso de borrachas e destas pontas. Vêm em vários tamanhos, ok? Pequeninas, médias, grandes. Também acho que é mais um. Bem, a ideia é encontrares, e a app também te ajuda a fazer isso, a ideia é encontrares aquelas que melhor se encaixam no ouvido, e eu aqui tenho de ser honesto, eu tenho tido alguma dificuldade neste ouvido esquerdo, o encaixe não é tão imediato quanto eu gostaria, não é que seja dramático, mas é algo a ter em conta, até porque não serei o único. Há quem se adapte sem qualquer problema, mas depois há também quem tenha de experimentar várias pontas antes de encontrar o equilíbrio certo, e aquilo que eu acabei por fazer foi utilizar uma ponta maior deste lado, do ouvido direito, e uma ponta mais pequena aqui do lado esquerdo. A app da Sony, que se chama Sound Connect, tem um teste de ajuste que diz que te diz se as pontas que tu escolheste estão a criar um bom isolamento ou não. Lá está, em relação àquilo que ela escolheu, eu tive de ir para uma mais pequena, mas pronto, acho que vale sempre a pena começar por aí, começar por essa aplicação. Agora o som, e é aqui que estes peixinhos brilham a sério. Eu ouvi de tudo, desde o Bad Bunny, que esteve aqui em Portugal há uns dias, não fui ao concerto, gostava, mas não fui, mas ouvi Bad Bunny, ouvi também todas as bandas que vão passar pelo Festival Primavera Sound de Porto, portanto, rock, pop, eletrónica e pop, cenas que eu nem sei, agriculture, coisas que eu nem sei descrever. Bom, agriculture é mesmo muito pesado, aviso já. E posso dizer-te que o som disto é muito bom, mas onde os XM6 se distinguem mesmo é nos médios. A definição dos médios é difícil de bater. Vozes, guitarras, tudo aquilo que está no centro da mistura, no centro da música, soa com uma clareza e com uma naturalidade que, muito francamente, não é comum encontrar neste formato, nestes auriculares assim tão pequenos. O grave está lá, é verdade, controlado, sem ser exagerado. Os agudos são precisos e não são demasiado agudos, portanto não te ferem os ouvidos, mas são mesmo os médios que
que ficam na memória e é aquilo que tu vais apreciar mais quando os utilizares. Depois tens ainda acesso a um equalizador de 10 bandas, está na app. Se quiseres ajustar ao teu gosto, tens essa liberdade. 10 bandas é muita coisa. Há outros auriculares muitíssimo bons que te oferecem equalizadores de 3 bandas ou de 4 bandas e isso é mesmo muito pouco. Este tem 10 bandas, portanto tens 10 coisinhas para mexer. Chega e sobra. Mas aquilo que eu digo mesmo é que, sem tocar em nada, estes fones soam muito bem. E bom, lembras-te no início deste vídeo que eu te falei de obras? Eu tenho tido obras no apartamento aqui em cima já há meses, mas agora houve uma paragem e agora retomaram com vingança mesmo. Marteladas, barbequins, cenas a encaixarem, eu não faço ideia o que é que para ali vai. Bom, imagino que saibas como é que é, isto é um filme. Obras em apartamentos é um filme, mas deixa-me dizer-te que estes XM6 não fazem desaparecer tudo, mas têm-me feito muita companhia e não vou mentir-te, fazem uma diferença enorme. Aquilo que era quase insuportável passa a ser uma coisa que tu acabas por ignorar e pronto, isso no dia a dia acaba por ser muitíssimo importante. A Sony diz que este é o melhor cancelamento ativo de ruído que alguma vez colocou em auriculares, que agora tem 8 microfones, 4 em cada um, ok? E tem também um novo processador, que é o QN3E, que alegadamente é mais potente, significativamente mais potente do que a geração anterior. Eu, claro, não tenho forma de medir isto, são fones, mas a Sony diz que sim. Certo é que eu tenho experimentado também outros fones e a verdade é que estes Sony são difíceis de bater. Depois há também um modo transparência para que possas deixar o seu ambiente entrar quando precisas dele. Tem também muitos níveis de ajuste na app, funciona bem e, por exemplo, eu neste momento tenho esse cancelamento ativo de ruído ligado, só que como estou a falar, ele detecta que eu estou a falar e desliga-se. Portanto, tudo o que se passa agora aqui eu consigo ouvir perfeitamente porque ele entrou então em modo transparência, que é para, se por acaso estiver com os fones e não quiseres tirar para falar com alguém, falas, essa pessoa ouve-te, claro, tu ouves o que essa pessoa te diz e tens uma conversa mais ou menos normal. Acho que devias ter um bocadinho de atenção à pessoa com quem estás a falar e tiras os fones, mas se não quiseres tirar a mão dos bolsos, pronto, consegues ouvir as pessoas a falar mesmo com os fones postos. A qualidade das chamadas surpreendeu-me positivamente. Para o tamanho destes auriculares, o microfone que está ligado a, a esses telefonemas, o microfone acho que trabalha muito bem. A pessoa do outro lado também te ouve com clareza, mesmo em ambientes com algum ruído. A Sony, lá está, eu já disse, investiu bem, porque 8 microfones nestes dois bichinhos é obra. Eles têm uma coisa que se chama beamforming, portanto, que são apontados para determinadas direções, para as direções em que é suposto vir o som ou tu produzires som. Claro que não poderia deixar de ser, mas a Sony diz que esse beamforming também tem um pouco de inteligência artificial, tem também um sensor de condução óssea, e eu a isso aí já acho mais natural. Não é para que ouças por condução óssea, porque isso acho que não faz muito sentido, mas assim que começas a falar, o sensor de condução óssea entende e, lá está, desliga o cancelamento ativo de ruído. Funciona muito bem, é mesmo bastante bom. A bateria dá para 8 horas com cancelamento ativo de ruído ligado, depois com a caixa, com aquilo que consegues extrair também da caixa, acabas por ter um total também à volta das 24 horas. É mais ou menos a mesma autonomia que a geração anterior. Dizia que poderia parecer uma desilusão, sim, não ser mais do que a geração anterior, mas para todos os efeitos há uma justificação, é que aquele tal novo processador que tem um melhor desempenho, pois ele também consome mais energia. E a Sony conseguiu então manter as 8 horas, mesmo com um processador mais goloso. Não é mau. Há carregamento rápido, 5 minutos da caixa dão-te 1 hora de música e depois a caixa carrega sem fios. Basta pegares num carregador sem fios, claro, poisas a caixa lá em cima e começa a carregar. Isto é fabuloso. A ligação Bluetooth dos fones é de 5.3 e pronto, durante o tempo que eu fui utilizando os auriculares eu não senti qualquer quebra nenhuma. Isto também talvez porque a Sony diz que aumentou a antena, aumentou, quer dizer, convenhamos que a antena que aqui está dentro não há de ser muito grande, mas a Sony diz que aumentou a antena destes bichinhos 50% em relação aos XM5 e francamente
Eu noto isso porque eu vou mais longe sem haver uma quebra na ligação. Para quem usa Android, que é o meu caso, há, o suporte LDAC é um códec de alta resolução, faz até 24 kbps e 96 kHz. Para quem tem iPhone, fica-se pelo AAC, ou seja, isto é importante, ficas melhor servido se tiveres um smartphone Android compatível com o tal LDAC do que se tiveres um iPhone, porque o LDAC versus o AAC, quem ganha é então o da Sony, ou melhor, então o dos Androids. Bom, antes de te dar o meu verdito final acerca destes bichinhos, lembra-te que tens os links para estes auriculares na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários. Vale a pena espreitar porque pode ser que os encontres com desconto, principalmente porque os Prime Days estão aí muito perto, pelo menos em relação à altura em que eu estou a gravar este vídeo, ou que eu vou publicar este vídeo, eu estou a gravar com alguma antecedência. Aí já vamos estar um bocado mais em cima. Pode ser que até os descontos comecem mais cedo. Quem sabe? Eu, se soubesse, não te podia dizer. Se soubesse, também não te podia dizer que sei. Portanto, não te posso dizer nada. Bom, mas então, sobre eles, o que é que eu não gostei? Eu já disse, este encaixe no ouvido esquerdo exigiu algum trabalho da minha parte. E depois, a caixa de carregamento ficou maior. Eu admito que é bonita, mas ao mesmo tempo também não adoro. São talvez os dois pontos que eu considero menos positivos neste bichinho. Isso e o preço, ok? 300 euros não é barato. Há alternativas que eventualmente poderás querer espreitar. De várias marcas, da Bose, da Technics, enfim, eu também vou deixar aqui em baixo, da Apple, claro, tens os AirPods Pro, também isso eu vou deixar aqui em baixo para espreitares as eventuais alternativas a este bichinho. Mas, dito isso, o balanço final destes WF-1000X Mark VI, é por isso que está lá aquele M6, o balanço final é bastante positivo. Estes Sony têm um som muito bom, principalmente nos médios. O cancelamento ativo de ruído está melhor e até dos melhores que podes encontrar neste formatinho. A qualidade das chamadas também é muito boa. A ligação é sempre impecável e depois eles são leves e francamente, são confortáveis para um uso assim prolongado e as obras aqui têm levado a minha paciência a utilizá-los a um limite bastante extremo e não tenho tido dificuldades. Portanto, se estiveres à procura de uns fones topo de gama e se não és utilizador exclusivo do ecossistema Apple, porque aí há melhores por causa do tal AAC, bom, estes estão aprovadíssimos. Subscreve o canal se é que ainda não o fizeste, ativa as notificações também e deixa um gosto neste vídeo porque ajuda imenso e não te esqueças. Os Prime Days começam no dia 22 de junho às 23 horas. Segue os meus grupos no Telegram, no WhatsApp. Fica atento ao canal porque, bom, eu já disse isto, penso que já disse isto publicamente, portanto, eu não estou aqui a fazer nenhum segredo. É só que eu estou a gravar com tanta assistência que eu já não sei o que é que publico em que alturas, ok? Mas pronto, penso que já fiz um vídeo onde dou conta de duas coisas. Dou conta que estou a organizar um sorteio, que na verdade vão ser 3 sorteios. E depois, bom, eu tenho uma fonte na Amazon que me manda as datas com antecedência, e isso já o fez e eu já as revelei, mas para além disso também me manda uma lista, mas uma lista, a sério, interminável, com promoções que vão estar em vigor durante os dias dos Prime Days. É uma lista gigantesca, eu não posso dizer nada acerca dela, eu na verdade nem tenho a certeza que possa dizer que aquilo que aliás, eu não sei se tem essa lista, ok? Essa lista é só... Não tenho essa lista. Não me perguntem por nada, que eu não posso ser nada, ok? É mesmo isso. Mas porque há essa hipótese. Pronto, porque há essa hipótese. Sigam. Telegram, WhatsApp, YouTube, Instagram, seja lá onde quiserem, sigam porque eu vou ajudar-vos a poupar muito dinheiro. Um grande abraço.